Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia, JR. Tudo bem, e você? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia. Eu vou fazer minha chamadinha aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó, planilha. Puxar ela aqui, calma. Onde é que está aqui? Aqui, né? Deixa eu ampliar ela aqui. Só vou achar ela primeiro. Só um instantinho. Estão vendo a apostila na listinha de chamada aí, pessoal? Dá pra ver? Tá aparecendo positivo. Tá aparecendo positivo, professor. Positivo, bom. Deixa eu pôr aqui de novo. E aí, deu pra ver? Agora sim. Agora sim. Bom, hoje é dia 19. Eu vou chamando, se vocês vão respondendo aí. Amanda? André? Presente. Beatriz Sabino? Presente. Beatriz Xavier? Presente. Kaique? Caroline? Eu aqui, professor. Christian? Presente. Gabriela? Giovana Anjos? Presente. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Giovanni? Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Matheus? Heloísa? Tô aqui, JR. Henrique Gabriel? Henrique Silva? Isabel? Presente. Isabela? Isabela Herring? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Presente, Jota. Israel? Jackson? Jéssica? João Pedro? Ivanes? João Victor Cabral? João Victor Guirado? Júlia de Paula? Borges? Laura? Presente. Leonardo? Letícia Camarinho? Presente, Jota. Lívia? Aliás, Letícia Nascimento? Aqui. Lívia? Luan? Matheus Henrique? Maurício? Milena? Pedro Augusto? Pedro Henrique? Pedro Augusto aqui, que tava travando. Beleza. Pedro Henrique Neiva? Pedro Paulo? Aqui. Silva? Aqui. Raíssa? Sofia? Raíssa tá aí? Sofia? Aqui. Stephanie? Tiago?
Vinícius Lopes? Vitor Alexandre? De Brito? Alguém ficou perdido no lobby só, pessoal? A Celina mandou no chat. Mais alguém mandou no chat aí? Não. Beleza. Professor, o André mandou no grupo do WhatsApp falando que tá sem microfone, mas que tá na aula. Beleza. Mais alguém aí, turma? Não? Então vamos lá para o nosso retomada aqui a respeito de isomeria óptica, né? Deixa eu ajustar aqui a apostilinha para vocês. Tem alguém aqui que estava falando no chat? Deixa eu só dar uma olhadinha quem que é aqui. Isabel, bom dia. Celina, eu. Beleza. Bom, então vamos lá. Nós paramos lá em isomeria óptica na última aula, né? Então, deixa eu ampliar aqui. Precisa baixar esse rádio aí. Achou o quê? Tá. Pessoal, vocês estão lembrados então que eu estava explicando para vocês lá na última aula da isomeria óptica, que nós temos então isômeros que são opticamente ativos, né? Ou seja, desviam o plano de luz polarizada que é produzido lá por um polarímetro, né? Essa luz polarizada então pode ser desviada para a direita, então esse polímero vai receber um sinal de positivo na frente, né? É o nosso destrógeno. E o plano de luz polarizada pode ser desviado para a esquerda, vai receber um sinal de menos na frente e vai ser o meu composto levógeno. O par desses compostos, então, são chamados de enantiômeros, né? E um é a imagem especular do outro. Eles não se sobrepõem, né? Assim como você observa aqui, a mão direita e a mão esquerda em frente ao espelho, né? Uma é a imagem especular da outra. Qual é a condição para que isso aconteça numa molécula? A presença de um carbono quiral, um carbono assimétrico. E o que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? Será aquele, né, que tem os seus 4 ligantes diferentes entre si. E é um carbono de 4 ligações simples, tá? Um carbono tetraédrico. Um carbono que só faz simples ligações. Quando os 4 ligantes são diferentes entre si, não importa o tamanho deles, né? Não importa se esse ligante é uma cadeia carbônica longa ou somente um átomo, o que importa é que eles têm que ser diferentes. Isso vai ser a condição para que você tenha, né, os seus isômeros ópticos. Então, esses isômeros ópticos, eles são chamados de antípodas ópticos também. Por que antípodas? Um produz o efeito de rotação, né, de desvio do plano de luz polarizada para a direita, o destrógeno, e o outro, né, é um antípoda porque vai desviar o plano de luz polarizada para a esquerda, lá o levógeno. Aqui a minha imagem que está toda mal feita, aqui na apostila de vocês deve ter saído direito, né? Então, se você colocar a sua molécula na frente do espelho, ela vai produzir, né, a sua imagem vai ser uma imagem especular que não é sobreponível. Eu tenho, então, essa situação onde eu terei um dos isômeros, né, que vai ser destrógeno e o outro que vai ser levógeno. Eu só consigo determinar essa condição, né, dele ser destrógeno, qual é destrógeno e qual é levógeno, a partir de dados experimentais, né? A partir de experimentos que são feitos com polarímetro, você consegue identificar quem é quem. A mistura desses dois isômeros, né, dos dois antípodas, os dois enantiômeros, em 50% de um e 50% de outro, não desvia o plano de luz, né, polarizada. Essa mistura é chamada de mistura racêmica. Por quê? Enquanto metade das moléculas desviam para a direita, destrógenas, a outra metade desvia para a esquerda, as levógenas. E há uma compensação, então, de forma que, no final, exista uma anulação no efeito, né, de desvio do plano de luz
e aí não vai haver, né, desvio de plano de luz polarizada. A mistura racêmica é opticamente inativa. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Jota. Olha só. Existem uma situação, pessoal, que uma molécula pode ter mais de um carbono assimétrico. Nós indicamos esse carbono assimétrico de que forma? Nós colocamos um asterisco nele, né? Para poder chamar a atenção de que ele é assimétrico. Deixa eu só ver quem que está aqui. Se tem alguém aqui no... aguardando. Pera lá. Cadê? Deixa eu ver. Não tem ninguém. Beleza. Deixa eu voltar lá. Então, o que que você tem que fazer, né? Você tem que localizar, né, os seus carbonos assimétricos para você, então, constatar que você vai ter isomeria óptica presente lá naquela molécula. Dá uma olhadinha aqui, nesta situação. Aqui no meu desenho não vai dar para rabiscar para vocês essa condição, né, de uma molécula que tenha carbono assimétrico, um carbono assimétrico só. Aqui está esse desenho todo tosco aqui, mas tudo bem. Vamos olhar para esta aqui, aí na página 16. Então, se vocês observarem aqui essa estrutura, eu vou observar esses dois carbonos aqui. Esse primeiro carbono, eu já percebi que ele é um carbono assimétrico. Por quê? Os 4 ligantes dele são diferentes entre si. Eu tenho aqui esse hidrogênio, é um ligante. Eu tenho essa hidroxila, é outra ligante. Eu tenho todo esse grupo que está ligado ao centro quiral daquele carbono. E eu tenho esse grupo aqui também. E reparem que os 4 grupos são diferentes entre si. Então, esse carbono é assimétrico. Ele já vai gerar um par de enantiômeros. Ele vai gerar um par de enantiômeros de estrógeno e levógeno. Olhando para o outro carbono, eu reparo o seguinte: esse outro carbono também é um centro quiral. Ele é assimétrico porque este ligante, hidrogênio, é diferente desse outro ligante, hidroxila, que é diferente desse outro ligante todo aqui, que é diferente desse outro ligante aqui do lado esquerdo, toda essa estrutura. Então, os 4 ligantes do centro quiral são diferentes entre si. Eu tenho um outro carbono assimétrico. Significa, então, que essa molécula tem 2 carbonos assimétricos. E como que vai ser a situação agora? Se ela tem 2 carbonos assimétricos, o carbono que foi nomeado de alfa, ele vai apresentar, né, 2 isômeros. Ele vai apresentar os isômeros de estrógenos e os isômeros levógenos. Então, eu posso chamar de mais alfa. E com o carbono beta, que também tem seus isômeros de estrógeno e levógeno, eu posso ter uma combinação numa molécula onde eu tenho o carbono quiral alfa como destrógeno e o beta destrógeno. Outra combinação pode ser com alfa levógeno e beta levógeno. Uma terceira combinação, carbono alfa destrógeno, beta levógeno. E outra combinação é carbono alfa levógeno e carbono beta destrógeno. Então, eu tenho 4 combinações, né, possíveis, os efeitos de cada um deles. São mostrados aqui embaixo, né? Então, quando eu tenho na molécula os carbonos, né, que são os quirais aqui e aqui, sendo os 2 destrógenos, então, mais alfa, vai gerar o seu enantiômero menos alfa, menos beta. Então, eu vou ter o enantiômero mais alfa, destrógeno, e vou ter o outro enantiômero menos alfa, menos beta. Da mesma maneira que eu posso ter a situação do carbono mais alfa, menos beta, destrógeno e levógeno, e o seu par, né,
a sua imagem especular sendo menos alfa e menos beta. E mais beta, né? Então, levógeno e destrógeno. Reparem, então, que eu tenho 4 isômeros possíveis devido às 4 combinações que eu tenho entre os 2 carbonos. Eu gerei 4 possibilidades, né? Para ter aí condição de gerar esses isômeros. Uma outra coisa que é interessante nesse caso é observar o seguinte, que nessas combinações eu tenho pares de enantiômeros. Os pares de enantiômeros que aparecem são a imagem especular do outro. Agora, devido às combinações, as 4 combinações diferentes que eu posso fazer, eu vou gerar aqui 2 pares que as moléculas não serão a imagem especular um do outro. Elas terão atividade óptica, mas elas não serão a imagem especular uma da outra. Então, se eu pegar, por exemplo, essa estrutura, essa primeira estrutura, ela não será uma imagem especular desta outra. E quando isso acontece, eu chamo essas 2 estruturas de diastereoisômeros. Eles têm atividade óptica, né? Mas eles vão desviar o plano de luz polarizada num grau diferente, num valor numérico diferente. Eles são chamados de diastereoisômeros e eles são provenientes do quê? Quando você tem mais de um carbono assimétrico, você vai gerar, então, pares de enantiômeros. Os enantiômeros, uns são a imagem especular do outro. No entanto, o outro par de enantiômeros não é a imagem especular do anterior. E, nesse caso, então, nós consideramos eles diastereoisômeros. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo bem. sim, doutor. Então, tá aí. Existe uma condição, né, que é se você pegar uma molécula, por exemplo, que tenha 3, 4, 5 carbonos assimétricos, a coisa fica complicada para você fazer esses desenhos que são chamados de projeções de Fischer, que vocês estão vendo aqui, né? Então, existe um método prático para você poder calcular o número, né, de isômeros ópticos que uma molécula vai apresentar. E também a quantidade de misturas racêmicas, né? Essa aqui é uma equaçãozinha de Van 't Hoff e Lebel, né, que são os carinhas que viram lá em cima, que começaram, né, a fazer as contribuições para o entendimento aí da isomeria óptica. Então, qual que é o esquema? Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar e calcular o número de isômeros opticamente ativos como sendo 2n. Por que 2n? 2n seria 2, né, elevado a n, onde N é o número de carbonos assimétricos, o número de carbonos, né, quirais. Então, no caso que nós vimos aqui, nessa molécula, que eu tenho, né, 2 carbonos assimétricos, o número de isômeros ópticos será o quê? 2 elevado ao quadrado. Portanto, como vocês viram ali, eu tenho 4 isômeros ópticos. E para você calcular o número de misturas racêmicas, ou seja, a possibilidade de você pegar os pares de enantiômeros em 50% de um e 50% de outro e gerar uma mistura que é opticamente inativa, você calcula pela metade dessa quantidade de isômeros ópticos. Ou, em outras palavras, 2 elevado a n menos 1. Que vai ser, então, igual, nesse caso aqui da nossa molécula, desse exemplo, né? Igual a 2 elevado a 1, 2 menos 1, né? Ou seja, eu tenho 2 misturas racêmicas. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Então, está aqui o exemplo que foi colocado, né? Nesse exemplo, nós vimos aqui que nós temos 2 carbonos assimétricos, então, o número de isômeros ativos, né?
eu tenho aqui a fórmula 2 elevado a n. N é o número de carbonos assimétricos. 2 ao quadrado, eu tenho 4 isômeros ativos, né? Isômeros opticamente ativos. E eu tenho dimisturas racêmicas, né? 2 elevado a n menos 1. Portanto, 2 elevado à primeira potência, 2 misturas racêmicas. Existe uma condição especial onde eu tenho uma molécula que possui 2 carbonos assimétricos e eles são iguais, né? São 2 carbonos assimétricos iguais. Então, veja aqui este exemplo, quando eu tenho essa situação. Eu tenho aqui esses 2 carbonos assimétricos, com os ligantes diferentes entre si. Esse primeiro e esse segundo. E reparem que eles são iguais porque os ligantes que eles têm, diferentes entre si, são iguais, de um lado e do outro. Olha aqui, ó. Igual aqui, para esse cara. São os mesmos ligantes. E para o outro caso, vou colocar em outra cor, a mesma coisa, esse outro carbono, ó, OH de ligante, esse grupo aqui, o hidrogênio e o outro grupo, né, inteiro aqui. Então, nessa situação, quando eu tenho 2 carbonos quirais que são iguais em termos dos ligantes deles, né, serem iguais, se você observar bem, eu vou ter uma situação que é a seguinte: se nós analisarmos, né, a luz polarizada incidindo aqui nesses caras. Esse primeiro carbono, ele pode, então, desviar a luz polarizada para a direita e o outro também para a direita. Então, eu teria o meu composto que será destrógeno. Pode acontecer também de um dos carbonos desviar um plano de luz para a esquerda e o outro também para a esquerda. Então, o meu composto será levógeno. Agora, a situação especial é a seguinte: quando eu tiver um desviando o plano de luz para a direita e o outro desviando para a esquerda, o que vai acontecer? Vai haver uma compensação interna no desvio de luz polarizada. Seja esse mais e esse menos, seja o primeiro destrógeno e o segundo levógeno, ou vice-versa. Então, se isso acontecer, imagine que esse primeiro carbono desvie em 30 graus positivo, o plano de luz polarizada. O outro carbono, por ter a mesma estrutura que o anterior, vai desviar para a esquerda em menos 30. Em menos 30 graus. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a anulação do desvio de plano de luz polarizada. Mais 30 com menos 30 vai zerar. A luz não vai ser desviada. Vai haver uma compensação interna de forma que esse composto seja opticamente inativo. Nessa situação especial, nós chamamos então esse composto de mesoisômero. O nosso mesoisômero, então, ele vai ser um isômero opticamente inativo por causa da compensação, né, que existe nos desvios de plano de luz polarizada. Um dos carbonos desvia para a direita, o outro desvia para a esquerda, a compensação interna vai zerar o desvio do plano de luz. Então, com 2 carbonos, né, assimétricos, nós teremos aí essa situação especial, onde eu terei um deles destrógeno, o outro levógeno, e um terceiro isômero, que vai ser somente uma estrutura que vai ter um desviando para a direita e outro para a esquerda, que é o meso, esse carinha aqui. Será o nosso mesoisômero. Então, pessoal, só é possível você obter, nesse caso, uma mistura racêmica, né? Você obtém essa porque você vai ter a presença desse isômero meso, que tem, então, uma compensação interna no desvio de plano de luz polarizada. Tranquilo, turma? Tranquilo. 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 Muito bem. Muito bem. Aqui, existem algumas outras situações onde ocorre
também tem moléculas que têm cadeia fechada. Então, como que aparece um carbono quiral, né, na minha cadeia fechada? Eu tenho que observar o seguinte. Eu tenho um exemplo que ele colocou aqui, nós vamos ver outros, onde ele colocou, né, o ciclopropano aqui com duas ramificações, o 1,2-dimetilciclopropano. Então, quando eu pego essa estrutura de cadeia fechada e coloco em frente ao espelho, eu também gero uma imagem especular que não é sobreponível. Então, eu tenho aqui a minha estrutura na configuração trans e eu tenho aqui configuração trans. Configuração trans aqui do meu ciclo 1,2-dimetilciclopropano quer dizer que eu tenho, né, esse carbono num plano, né, oposto a esse outro carbono. Então, é aquela isomeria geométrica que nós vimos, né? Então, passa-se aqui, é um eixo, produzo dois planos. Então, os ligantes que têm semelhança estão em posições opostas, em planos opostos, é a configuração trans dele. Quando eu tenho essa configuração trans do meu ciclopropano, eu apresento, então, assimetria. Porque a imagem que é produzida no espelho, para essa configuração, não é sobreponível, né, a um objeto que você colocou aqui na frente. E para você visualizar isso numa molécula um pouco mais complexa, o que você vai fazer, né? Você vai precisar perceber que pegando o seu carbono, que é assimétrico, por exemplo, esse carbono aqui, você vai dar uma volta no ciclo, no sentido horário e no sentido anti-horário. Se você girar no sentido horário, a partir desse carbono, você encontra, né, o outro carbono sem ramificação e o segundo carbono com ramificação. E aí você chega no carbono que você partiu. Se você fizer o mesmo processo na outra molécula, então, pega aqui esse carbono. No sentido horário, quando você gira, o próximo carbono tem ramificação, enquanto nesse outro não tinha. Na sequência, você encontra outro carbono com ramificação, que não foi o que aconteceu aqui, né? E volta ao seu carbono anterior. Então, girando no ciclo, a partir do carbono assimétrico, você percebe que o que tem ligado a ele na sequência é diferente. Eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês, desenhar uma molécula aqui para vocês checarem isso comigo. Então, imagine uma molécula como esta. Vou escrever aqui em vermelho que é melhor. Espera lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Então, imagine uma molécula como essa. Eu vou fazer aqui uma molécula de cadeia fechada. E simplesmente com esse OH. Dá para ver aí, pessoal? Tá sim. Sim. Notem que eu tenho, claro, um hidrogênio ligado aqui, não tem? Para que esse carbono faça as 4 ligações dele. Esse carbono que está aqui, ó. Estão vendo aí? Eu vou desenhar esse hidrogênio. Isso sempre aparece nas cadeias de ciclo fechada, né? Fechadas, com aquelas ligações em cunha, aquelas configurações espaciais. Então, vejam, se eu pegar esse carbono e eu fizer aqui um giro no sentido horário, o que eu encontro aqui? Carbono, 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 carbono e volto. Isso no sentido horário. A sequência do que eu encontrei foi tudo carbono. E depois, se eu fizer um sentido anti-horário e comparar... caramba. Melhor eu fazer aqui na lousa para vocês, porque para ficar desenhando aqui não dá. Espera um pouquinho. Deixa eu tirar aqui da projeção. Na tela. Vou fazer aqui na lousa. Deixa eu ver. Tá dando para ver minha luzinha aí, pessoal?
Não, Jota. Não. Parou de compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí ou não estão? Aí, cara, mas eu também não liguei a câmera, cabeção, deixei desligado. Agora sim. Putz. Ah, lousa é fio. Ah. Agora entendi. Pensava que você estava falando da lousa digital. Ah, não. Então, pessoal, imaginem esta molécula. Eu vou desenhar aqui uma molécula de cadeia fechada. Aí aqui eu vou colocar um grupo OH. E digamos que, além desse grupo OH, eu coloque aqui um CH3, olha. O CH3. Então vejam qual é a situação. Como é que eu vou achar carbono assimétrico aqui? Eu preciso lembrar que esse carbono, ele faz 4 ligações. Então eu vou colocar aqui o hidrogênio que está faltando com essa ligação em cunha. E esse outro carbono que está aqui também faz 4 ligações, então eu vou colocar o hidrogênio que está faltando com uma ligação em cunha. Agora repare, por que esses dois carbonos são carbonos assimétricos, carbonos quirais? Se você olhar para esse primeiro carbono, note que os seus ligantes são OH, que é diferente do hidrogênio. E agora, olha a sequência da cadeia que eu tenho ligada a esse carbono aqui. Todo este lado, que está ligado àquele primeiro carbono, é diferente com relação a outra banda aqui, ó. Dá para perceber isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Se eu olhar para esse carbono, esse ligante todo que se estende para este lado é diferente do outro ligante que se estende para esse outro lado. Se eu girar no sentido horário, eu vou encontrar uma sequência que é diferente da sequência que eu encontro quando eu giro no sentido anti-horário. Dá para perceber? Então, Sim. Esse é um carbono assimétrico. Já achei um aqui, ó. Agora eu olho para esse outro carbono. Reparem que é a mesma situação. Ele tem um ligante que é CH3, tem outro ligante que é hidrogênio, e se eu girar um ciclo utilizando o sentido horário e utilizando o sentido anti-horário, eu encontro sequência diferente de ligantes para ele, não encontro? Sim. Também é um carbono assimétrico. Carbono assimétrico. Essa molécula, então, tem um número N de carbonos assimétricos igual a 2. O número de isômeros ópticos vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, portanto, 4 isômeros ópticos. E o número de misturas racêmicas, basta dividir o número de isômeros ópticos por 2. Portanto, eu terei 2 misturas racêmicas para essa estrutura. Tá claro aí, pessoal? Tá. Sim. Eu vou colocar um outro exemplo, porque a apostilinha, ela acaba pegando muito leve aqui nessa visualização de carbonos assimétricos para cadeias fechadas. E é isso que mais aparece lá nas questões de vestibular. Posso apagar aqui, turma? Pode. Vou colocar um outro exemplo de um terpeno, que é o nosso amigo limoneno. Limoneno, então, é um terpeno porque é uma categoria de compostos que são muito aromáticos, né? Tá aqui. Vê se dá para vocês enxergarem aí, pessoal.
Dá sim. Dá sim, professor. Opa, uma dupla ligação aqui. Para facilitar a vida de vocês, é claro, vocês sabem que isso aqui é CH3, não é? Tá ligado aqui. E sabem que aqui também é CH3 e que aqui é H2C. Tranquilo? Eu pergunto para vocês, essa molécula apresenta isomeria óptica? Apresenta isômeros ópticos? O que vocês acham? Sim. Onde está o carbono assimétrico aqui? No CH3 de baixo? Aqui embaixo? Uhum. Será? Qual é a condição para que o carbono seja assimétrico? A condição é que você tenha os 4 ligantes diferentes entre si dentro de um carbono que só faz ligações simples, não é isso? O carbono só faz ligações simples. Então, se aparecer ligação dupla ou tripla, não rola, concordam? Sim. Então, vejam, esse primeiro carbono do CH3 é assimétrico? Não. Ele tem 3 hidrogênios iguais ligados a ele. Esse carbono é assimétrico? Não, ó, dupla ligação. Se ele faz dupla ligação, ele adquire uma geometria trigonal plana. Então, ele não pode ser assimétrico. Para ser assimétrico, ele precisa fazer somente simples ligações. 4 ligações simples. Não pode ter dupla. Esse carbono é assimétrico? Não. Ele faz dupla ligação. Então, fazendo dupla ligação, não pode ser assimétrico. E aqui? É assimétrico esse carbono? Não, porque ele tem 2 ligantes iguais, ó. H, H. E esse carbono também não é assimétrico, porque ele faz ligação com outros 2 hidrogênios iguais entre si. Esse carbono é assimétrico? Não, ele faz ligações com outros 2 hidrogênios que são iguais entre si. Esse carbono aqui embaixo é assimétrico? Não, ele faz dupla ligação. Esse carbono é assimétrico? Também não. Ele faz dupla ligação aqui. Esse último carbono é assimétrico? Não. Ele se liga a 3 hidrogênios iguais entre si. Agora, o que é que vocês me dizem desse carbono aqui, pessoal? Eu vejo que ele tem um terceiro ligante, que é hidrogênio. Tá vendo que eu desenhei em cunha aqui, pessoal? Aquela cunha tracejada que indica que o ligante está para dentro do plano. Sempre que aparecer isso aqui, vocês têm que ficar espertos, porque ele está dizendo para você que esse carbono é assimétrico, que existe a presença de isomeria óptica na sua estrutura. Agora vejam, quem são os ligantes desse carbono? Eu tenho o hidrogênio, eu tenho todo esse grupo aqui de baixo, diferente. E olhem, quando eu girar no sentido horário e anti-horário, para as outras 2 ligações, girando no sentido horário, eu vou rodando e encontro aqui dupla ligação, encontro? Antes do CH3. E se eu girar no sentido anti-horário, eu encontro o grupo CH3 antes da dupla ligação. As 2 bandas são diferentes, não são? Sim. Então, este carbono é assimétrico. É um carbono quiral. O número de carbonos assimétricos é igual a 1. Eu vou ter o número de isômeros ópticos igual a 2 elevado a 1, ou seja, 2 isômeros ópticos, um destrógeno e um levógeno, e o número de misturas racêmicas vai ser igual à metade do número de isômeros ópticos. Eu terei uma mistura racêmica. Essa molécula vai apresentar um isômero
destrógeno mais e o isômero levógeno menos. E acreditem, as propriedades físicas e químicas dessa substância serão as mesmas. A única diferença que tem aqui é quanto à propriedade física do desvio do plano de luz polarizada e as propriedades fisiológicas, como que essa molécula interage no metabolismo dos seres vivos. Tanto que um dos isômeros tem o cheiro de laranja e o outro isômero tem o cheiro de limão. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo. Nossa, eu não tinha enxergado a dupla ligação ali embaixo. Aqui embaixo? Ah, ficou Eu meio não ruim. tinha visto. Mas tem uma dupla ligação aqui. Minha caneta tá uma porcaria também, preciso já trocar de caneta. Mas eu entendi direitinho isso aí. Tá joia. Vamos voltar aqui, deixa eu fazer aqui a projeção. A telinha. Para mostrar para vocês que existe também uma nomenclatura que a IUPAC aceita, que é a nomenclatura RIS. Essa nomenclatura, ela aparece de onde? Ela aparece da palavra, né, que vem lá do latim, R de rectus e S de sinister. Então, esse Ken Wingold e o Prelog, né, pesquisadores lá que criaram essa nomenclatura, RS, para que você identificasse quem são os enantiômeros, né? Como que funciona isso? A regrinha é a seguinte, pessoal, para não complicar muito a vida. Você vai estabelecer prioridades entre os 4 ligantes do seu estereocentro, né? Do seu centro quiral, do seu carbono quiral. Quais serão essas prioridades? O número atômico. Quem tiver maior número atômico tem maior prioridade. Então, você vai estabelecer quem tem maior prioridade e menor prioridade pelo número atômico. Aí você vai rotacionar a molécula partindo de quem tem maior prioridade até chegar em quem tem menor prioridade. Fazendo essa rotação, você consegue descobrir quem é aquele que é o rectus, que vai fazer uma rotação no sentido horário. Então, o rectus rotaciona no sentido horário. E o sinister, né, que é o S, vai rotacionar no sentido anti-horário. É exatamente o que acontece nessa estrutura aqui embaixo. Então, eu coloquei a molécula na frente do espelho, gerei aqui a imagem especular, e essa molécula tem aqui, nas suas 2 estruturas, ela tem bromo, né, como ligante. Então tá aqui, ó, bromo, deixa eu mostrar aqui, na primeira. Bromo tem número atômico maior do que o carbono. O outro ligante também tem carbono, então tá pau a pau. Mas você vê que o hidrogênio tem número atômico 1, é o menor número atômico de todos. Então você percebe que a rotação que vai acontecer aqui será do de maior prioridade, bromo, até chegar no de menor prioridade, que é o hidrogênio. Então, para isso, eu rotaciono no sentido horário. Esse é o nosso isômero R. A imagem especular, né, no espelho, vai me dar o outro isômero. Notem que agora, a imagem dele, o bromo está aqui, maior prioridade, maior número atômico, e o hidrogênio, o menor número atômico. Então, quando eu rotacionar, a minha setinha vai percorrer o sentido anti-horário. Então, esse será o meu isômero S. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, estabeleça a prioridade pelo número atômico. Quem tem maior número atômico tem maior prioridade. A seta vai começar a girar a partir dele e a seta tem que chegar, né, quando rotacionar, naquele de menor prioridade. Quando você tiver ligantes iguais, né, você vai pegando o ligante seguinte, dentro dessa ordem de prioridade, né, até você encontrar uma diferença.
Então, por exemplo, se você tem ligantes que são carbono e carbono, não dá para comparar porque tem o mesmo número atômico. Pega os seguintes, vai encontrar um que é carbono e o outro que é oxigênio. Opa, o oxigênio é o maior número atômico, prioridade é dele. Então, aí você faz a rotação no sentido que você estabeleceu. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, só para fechar aqui a nossa aula, né? Então, vejam que os isômeros ópticos, né? A isomeria óptica, ela tem essa característica de que os isômeros de estrógeno e levógeno, eles têm as mesmas propriedades físicas, com exceção do desvio do plano de luz polarizada, têm as mesmas propriedades químicas, né? Você, então, vai ter uma diferença grande nas propriedades fisiológicas, né? Então, como que eles atuam no organismo? Tem um exemplo aqui do limoneno, né? Que é um óleo essencial extraído de plantas. Eu tenho aqui o isômero, né? Que é o isômero R. O R dele dá o odor de laranja e o seu, né, enantiômero S produz odor de limão. A carvona, né, que tem essa outra estrutura que vocês estão vendo aqui, com um carbono assimétrico, daqueles parecido com o limoneno que eu mostrei para vocês, ela tem no seu isômero, né, R, o odor de hortelã. E quando você tem o isômero S, te dá o odor de cominho, né, de cariz. A asparagina, então aqui você tem uma substância que é utilizada aí na produção de adoçantes, né? Ela tem aqui, ó, o sabor doce para o seu isômero S e o sabor amargo para o seu isômero R. A epinefrina, que nós temos aí no nosso organismo como um hormônio, né? Faz o papel aí do hormônio da adrenalina, é o mesmo nome, né? É a mesma substância. Eu tenho aqui um carbono quiral presente, um centro, né, quiral. Então, também tem o isômero RS. Um tem a função de hormônio no nosso organismo e o outro é um veneno, é tóxico, né? Vai causar problemas aí. A talidomida foi um medicamento desenvolvido aí para analgesia aí de grávidas, né? Então, alivia aí os enjoos, né, enxaqueca, enfim. Tem aqui um carbono assimétrico presente na estrutura. Uma das estruturas, né, tem um efeito sedativo, né, e analgésico. Tem um efeito terapêutico. E o seu isômero já tem um efeito teratogênico, né? Causa deformidades, má formação lá nos fetos. Então, quando esse medicamento foi descoberto e foi comercializado, não se sabia que o seu enantiômero, né, o seu isômero óptico, um deles causava esse tipo de problema, né? Então, aí, depois que se descobriu esse efeito, você teve todo um processo de separação apenas de um dos isômeros. E isso é um desafio na química até hoje, né? Quando você faz uma reação de síntese de uma substância, uma reação que é feita de maneira sintética, sempre acaba saindo metade do destrógeno e metade do levógeno em laboratório. E aí você é obrigado a fazer a separação dessa mistura racêmica. Na natureza é interessante porque na natureza ela só produz um dos isômeros, né? O processo bioquímico, ele é tão complexo e completo que possibilita a formação de somente um dos isômeros. Mas em laboratório a gente não consegue fazer isso. Na reação acaba produzindo a mistura racêmica. Aí você tem que utilizar de processos de separação bem sofisticados para você obter somente um dos isômeros, né? E isso também representa um custo aí para o desenvolvimento de medicamentos na indústria farmacêutica. Atualmente existem pesquisas onde os químicos eles já procuram rotas sintéticas que são feitas para se obter já diretamente o seu isômero de interesse. E para isso ser feito, são utilizadas então são utilizados catalisadores, são utilizados substratos que são provenientes de seres vivos, né? Então, utilizam-se lá enzimas, utilizam-se lá micro-organismos que têm essa capacidade de sintetizar somente um dos isômeros de interesse e você consegue aplicar isso a nível de laboratório para já fazer uma síntese, né,
que é uma síntese quiral, né? Você já faz a reação química utilizando esses recursos bioquímicos para obter o isômero que é do seu interesse. Tudo bem, turma? Tudo. Bom, aqui na página 19, vocês vão organizar a cachola. Então, aqui faz, aqui termina aquele esqueminha, né? Aquele fluxograma que eu tinha falado para vocês. E depois vocês vão se divertir aqui nessas atividades, esses exercícios aí da página 20. Tem alguns que vocês já fizeram aqui da isomeria geométrica. Mas agora vai aparecer ali, a partir do exercício 5, as questões que são relacionadas à isomeria óptica, né? E amanhã nós corrigimos esses exercícios aqui. Fechado? Fechado. Dá uma lida nesse texto aqui de pureza enantiomérica em supermedicamentos, né? É o que eu tinha acabado de falar para vocês, né? Como é que funciona, né? Como é que a química vem avançando para que a gente consiga fazer uma síntese enantiomérica. E no nosso próximo encontro, corrigimos aí esses exercícios. Beleza, turma? Beleza. Quando terminar, manda no negócio positivo, professor? Manda fotinho lá na atividade do positivo, tá? Beleza. Pessoal, vou deixar vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. Um abração para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até, Tchau, JR. Tchau. Tchau, turma. Abração. Tchau, tchau.